querido aluno, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo aqui à aula 2 do curso de formação de educadores cristãos, estudando psicologia, aplicando aqui especificamente no tema inteligência emocional. Então, na aula 1, nós vimos como saber gerenciar emoções e sentimentos e agir em obediência à palavra de Deus é um grande desafio na vida cristã. Então, cristãos, por vezes, confundem não se deixar guiar por emoções com anestesiar sentimentos e emoções, fugir de sentimentos e emoções. E isso não é inteligência emocional. Não lidar com emoções e sentimentos são, na verdade, um forte fator de adoecimento emocional, e não apenas emocional, mental, mas também para o corpo. Porque quando eu não sei lidar com as minhas emoções e sentimentos, quando as mensagens que a minha psique está me enviando, elas são ignoradas, os problemas não deixam de existir e o corpo vai falar de alguma maneira sobre aquilo que não está bem dentro, ou na forma de um transtorno mental, de um adoecimento emocional e até de um adoecimento do corpo mesmo. Então, quando eu não sei lidar com emoções e sentimentos, eu corro o risco de desenvolver um transtorno mental. E isso não tem a ver com o fato de eu ser crente, ser fiel a Deus ou não. Isso faz parte da nossa humanidade, né? Não somos inteligência artificial, não somos o chat GPT, somos seres humanos, e enquanto seres humanos precisamos saber lidar com a nossa humanidade. Então, a inteligência emocional passa por perceber e nomear emoções, e aí nós temos um livro inteiro na Bíblia, onde nós vemos a vida emocional como o centro ali, que é o livro de Salmos. Salmos é um livro inteiro de expressão de emoções e experiências humanas. Então, nós vemos os salmistas com raiva, sentindo angústia, tristeza, alegria, júbilo, prazer, tendo crise de ansiedade, enfim, Salmos 94:19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, emoções carregam mensagens, e essas mensagens, elas não podem, não devem ser ignoradas, mas elas devem ser vividas à luz do nosso relacionamento com Deus, assim como os salmistas faziam. Então, além de saber e nomear as minhas emoções, é importante que eu passe, a partir do momento que eu tenho aí essa autopercepção, que eu começo a olhar para mim, conhecer o meu padrão automático de respostas. Gatilho é o nome que nós usamos em psicologia para se referir a situações do momento presente que ativam automaticamente um padrão de comportamento ou de lembranças ligados especialmente a situações traumáticas vividas em geral durante a infância e a adolescência. E aí também é algo importante de ser dito, né? Quando a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos feitos novas criaturas, essa é uma realidade espiritual sobre nós, porém nós somos nós somos pessoas que têm uma história, nós temos experiências. Então, para que a gente possa desfrutar dessa nova vida que nós recebemos da parte de Cristo, que é uma vida abundante, nós precisamos estar num relacionamento de intimidade, de renovação de mentalidade, que não é só apenas conhecimento teológico, conhecimento sobre as leis e os padrões de Deus. Isso é muito importante e relevante. Mas eu preciso estar aberto à renovação da minha mentalidade em termos daquilo que eu entendi sobre eu mesma, sobre o mundo e as pessoas, a partir das experiências que eu trago na minha história. A nossa psique, ela é formada ao longo da nossa história, especialmente na infância e na adolescência, e as dores que nós vivemos, ainda que tenhamos tenhamos tido infâncias muito felizes, sem traumas, ainda assim, nossos pais não são perfeitos e existem coisas que nós aprendemos sobre a vida que precisam ser atualizadas agora à luz do relacionamento com o pai.
E os gatilhos, situações que nos mobilizam emocionalmente, elas são muito importantes que nós conheçamos, nós reconheçamos, que a gente possa se aperceber delas, porque para que a gente possa identificar os nossos padrões automáticos de respostas e possamos reavaliar essas crenças, essas situações de mobilização emocional à luz agora dessa nova realidade que eu tenho junto com Jesus, vivendo uma vida com Jesus. Gatilho, originalmente, é uma peça de uma arma de fogo, que quando é pressionada faz disparar um projétil. Então, quando uma situação pode ser uma situação neutra ou pode ser uma situação que reproduza algo, uma dinâmica que eu vivi durante muito tempo na minha história. Então, como é que eu vou saber que uma situação é um gatilho? Quando ela me mobiliza emocionalmente. Eu sou psicóloga, trabalho principalmente com mulheres, e é muito comum que mulheres, principalmente mulheres cristãs, cheguem na clínica para mim com demandas que elas julgam uma bobagem, mas que desorganizam elas internamente, né? E em geral, não é uma bobagem. É uma bobagem se você avaliar, é uma coisa simples se você avaliar superficialmente. Então, por exemplo, uma foto, uma pessoa que participou, uma mulher que tenha participado de um evento de mulheres na igreja dela, ela estava ali na liderança, organizando o evento, e não apareceu nenhuma foto dela na rede social da igreja. Você pode olhar e falar assim, nossa, mas que coisa, né? Que coisa, você está querendo fazer a obra para aparecer? Você está fazendo, quer reconhecimento? Mas não necessariamente tem a ver com isso, não tem a ver com a foto. Mas muitas vezes tem a ver com o significado emocional que a pessoa dá para aquilo e o que isso representa na sua história. Então, por vezes, a demanda não é sobre a foto, é sobre o fato de não se sentir pertencente, é sobre o fato de não se sentir vista. E aí, essa é uma dor que toca, se você for pesquisar a vida dela, você vai perceber o quanto na história dela ela traz muitas vezes isso. Uma criança que cresceu com a sensação de que não era vista, de que não era importante, que foi abandonada, enfim. Então, como é que eu vou saber quais são as áreas que eu preciso de cura se eu ignorar os meus gatilhos? Se acontecer uma situação como essa, que né, é uma coisa simples, e aí eu sou uma mulher de Deus, eu não posso estar sentindo isso, e aí eu engulo. E os gatilhos, eles não são para serem ignorados. Os gatilhos, eles são uma espécie de bússola. Eles vão nos nortear em relação às áreas da nossa vida, da nossa história que ainda demandam cura. Então, gatilhos são bússolas, gatilhos não são para ser ignorados, mas reconhecer os nossos padrões automáticos de respostas, os nossos gatilhos, vão nos ajudar a entender, a perceber que áreas na minha história não foram muito bem elaboradas emocionalmente, que eu ainda preciso dar atenção. E aí, quando a gente vai para a palavra, quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver personagens, pessoas, seres humanos em contextos extremamente adversos e com uma capacidade, com uma sofisticação de autogestão incrível, extraordinária. E nós entendemos que nós, enquanto agentes do reino de Deus, nós também vamos ser imbuídos de grandes missões. Receberemos grandes responsabilidades. E precisaremos aprender a lidar com as nossas emoções, sabermos lidar com as nossas emoções, a fim de não comprometermos o propósito de Deus na Terra. E como um exemplo disso, de sofisticação, modelo de autogestão, de inteligência emocional, eu quero trazer aqui para você Joquebede, uma mulher que estava num contexto severamente adverso. Então, Joquebede estava vivendo num período que representava um acirramento de uma tensão que já existia entre o faraó, que era a figura de maior autoridade do Egito, e o crescimento do povo hebreu. Então, ele já vinha incomodado com o crescimento do povo hebreu, se sentindo ameaçado com o crescimento do povo hebreu, e aí Joquebede se encontra grávida no momento em que essa tensão ela atinge o ápice. Êxodo 1:22 diz: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. É Êxodo 2:1. Então, Joquebede está vivendo
esse contexto social, desse acirramento, dessa tensão. E Deus tinha um propósito com a semente de Joquebede. Não é porque Joquebede estava, né, Joquebede podia pensar, mas meu Deus, justo da minha vez, justo quando eu me caso, justo quando eu engravido. Pois é, nós também seremos inseridos em situações assim, os seus alunos também. Justo quando a situação ficar terrível, agora sim, agora que Deus vai confiar a semente de um libertador a uma mulher chamada Joquebede. Então, não era por causa do acirramento da situação, da tensão, que Deus deixou de ter propósito. Deus tinha propósito no meio daquela tensão. Então, se Joquebede não soubesse gerenciar suas emoções, se ela não tivesse autogestão, ela não conseguiria ter estabilidade para posicionar-se comportamentalmente. Então, não é algo a despeito, não é a despeito, é a despeito, na verdade, é sim a despeito da situação. Não depende da situação, é a despeito da situação. Então, eu quero trazer para você algumas competências comportamentais sofisticadíssimas que Joquebede expressou na atitude diante do cenário ameaçador, que não era uma hipótese. Né? Aqui, Joquebede não estava lidando com uma ansiedade. A ansiedade é a expectativa de um perigo, é a expectativa. Ele não existe ainda, imaginado ou real, é a expectativa. Não, ela tinha uma situação concreta. Existia uma situação ameaçadora concreta, um edito de morte em relação ao filho que ela carregava no ventre. Então, o que Joquebede teve como competência comportamental diante desse cenário? Joquebede não se fixou na adversidade. Ela focou na solução e não no problema. Foco na solução é uma atitude mental de busca de soluções efetivas para problemas e desafios, valorizando alternativas viáveis e eficientes, ao invés de se concentrar apenas nos obstáculos e dificuldades. Êxodo 2:2, por exemplo, diz: "E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo ela que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Joquebede não ficou pensando no que ela precisava para poder resolver. Ela olhou o que eu posso fazer. Foco na solução. Então, por enquanto eu posso esconder? Então eu vou esconder. Então, Joquebede teve foco na solução. Enquanto ela não sabia o que fazer, enquanto ainda não existia uma resposta sobre o que fazer com o bebê, ela fez o que ela pôde. Ela escondeu o bebê. 2. Capacidade de solucionar problemas. Joquebede encontrou um desafio com o qual nem ela, nem ninguém nunca havia se deparado. Ela sabia que não havia uma fórmula pronta para aplicar essa situação. Então, ela precisou reconhecer o problema, analisar o problema de acordo com o contexto e buscar soluções inovadoras necessárias à superação daquele obstáculo e à sobrevivência de Moisés, do bebezinho. Êxodo 2:3 diz: "Não podendo mais escondê-lo", então houve um momento em que ela entendeu, não dá mais para manter do jeito que está. Então agora eu vou precisar lidar com esse problema e solucionar esse problema. Então, diante disso, Joquebede teve pensamento estratégico. Joquebede se preparou. Joquebede arquitetou o que fazer e como fazer. Então, ela foi capaz de aplicar de maneira eficaz os recursos que ela possuía e as condições favoráveis para o alcance do seu objetivo, que era preservar a vida do bebê. Então, Êxodo 2:3 diz: "Tomou uma arca de juncos, a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio." E mais do que isso, ela fez isso no momento estratégico em que ela sabia que a filha do faraó estava se banhando. Então, tudo isso fala o quê? De um pensamento estratégico. Se estivéssemos falando de uma mulher dominada pelo medo, mais adiante nós vamos falar sobre distorções cognitivas da mente ansiosa, catastrofização, enfim, uma série de distorções cognitivas que impedem a mente de estar livre, por exemplo, para ter esse tipo de padrão aqui, essa sofisticação comportamental que nós vemos nas competências que Joquebede expressou. Voltando então a Joquebede. Joquebede foi resiliente. Joquebede teve capacidade de lidar com a situação de pressão sem perder o controle emocional. Joquebede foi criativa. Um desafio novo
um desafio para o qual não existia uma resposta pronta, requereu de Joquebede maneiras novas de pensar, novas soluções. Joquebede foi ousada. Ousadia significa possuir valentia ou coragem. Olha que interessante, Joquebede trabalhou em equipe com a sua filha Miriam. Joquebede conseguiu delegar, conquistando e confiando na colaboração harmoniosa da sua filha, que era uma mulher jovem. Quantas mulheres querem fazer tudo sozinha na igreja, meu Deus, não tem a capacidade de delegar, não tem a capacidade de confiar, uma menina mais jovem, só que Miriam podia fazer algo que Joquebede não podia. Então, Joquebede conseguiu envolver Miriam ali no seu desafio e, graças ao esforço e participação de ambas, trabalhando em equipe, conseguiram atingir o objetivo. Êxodo, capítulo 2, versículos 4 e 8, diz: E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então, Deus usou a liderança e a inteligência emocional de Joquebede como instrumento de salvação para todo o povo hebreu. Houve renúncia, houve fé, houve também ousadia, criatividade de uma mulher que ousou agir na direção do impossível, crendo que Deus iria o quê? Recompensar o seu posicionamento. E esse é o poder do propósito, é a união do divino com o humano, na mesma direção. Os objetivos de Deus. Porque era o objetivo de Joquebede, era o objetivo de Deus. O objetivo de Joquebede era preservar a sua semente. O objetivo de Deus era trazer livramento ao povo de Israel da opressão egípcia. E olha que interessante, o rio Nilo, que representou a morte para tantos meninos hebreus na geração de Moisés, levou o filho de Joquebede ao seu destino. Hebreus 11, 23 diz: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E aí, aqui, para fechar, eu trago o mesmo Moisés, esse mesmo homem, bem mais adiante na vida dele, esse homem tão extraordinário, que teve uma história tão incrível com Deus, sem dúvida com um propósito extraordinário. Nós só temos acesso à palavra por causa passa por Moisés. Mas Moisés perdeu o acesso à terra prometida por uma reação emocional intensa ao estresse prolongado, quando ele se demonstrou impaciente com as reclamações do povo. Números 27 a 12 nos conta essa história. Né? O Senhor diz a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, Moisés estava vivendo um momento muito estratégico, ele tinha muito conhecimento de Deus. A essa altura aqui do relacionamento de Moisés com Deus, não cabia mais esse tipo de reação intempestiva. E aí, numa resposta ao estresse, à exaustão ali provocada pela rebeldia, pela reclamação daquele povo, Moisés acaba tendo uma resposta emocional, né? Uma resposta motivada pela raiva, pela ira, pelo estresse.
e que acaba resultando na perda dele ali ao acesso à terra prometida. Então, querido irmão, por hoje é isso. Espero você na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.